Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso projeto pedagógico, né, onde iremos trabalhar durante 2 semanas sobre a história de Palmeirina. Minha terra tem palmeiras. E baseado na pesquisa realizada pela professora Ana Maria, Tatiana Soares e Marilene Soares, 3 professoras de histórias que desenvolveram essa pesquisa e colheram informações para que possamos ter um pouco do primórdio de nossa cidade, que vem com o título Palmeirina de Todos os Encantos. As lutas e os sonhos, as alegrias e as tristezas de uma pessoa fazem parte de sua história. E como você já sabe, que tudo tem um começo. E que começo nem sempre é fácil, pois requer o esforço, a perseverança da parte dos personagens para a construção da história. A história, enquanto ciência, procura saber o que aconteceu no passado para compreendermos o que se passa no momento presente. No entanto, na construção da nossa história, houve muita valentia, coragem e grandes conquistas, mas também houve muitas dificuldades, recuos e sofrimento. Essa história é a nossa, a história de Palmeirina, que originou-se debaixo da sombra de um frondoso pé de juazeiro. E como cada município tem sua história, a história dessa terra, chamada de Terra das Palmeiras, teve início em um lugar onde havia apenas um rio, um riacho e um frondoso juazeiro e muitas palmeiras. Sendo assim, não poderia existir lugar melhor a não ser esse para dar início à construção da nossa história. Palmeirina, pérola do Inhuma muito amada. Vale salientar que os dados históricos do município são deficientes, uma vez que não há fonte bibliográfica e nem arquivo com que se possa relatar com precisão os seus primórdios. Exceto algumas pessoas mais idosas deste município, com as quais foram coletados dados e informações, que servirão de base e recurso para escrever a história desse lugar. E tudo começou assim. No início do século XIX, o lugar onde se localiza o município de Palmeirina era uma propriedade agrícola, conhecida pelo nome de Sítio Pindoba, uma espécie de planta da família da palmeira que existia nessa propriedade, às margens do rio Inhumas, próximo ao rio Rochedo, que também faz parte da história, devido ser na cidade o encontro de suas águas com as do rio Inhumas. Nessa época, não existiam veículos motorizados. Então, os produtos destas propriedades e outras regiões, como as das mercadorias que vinham do estado de Alagoas e ainda das cidades de Garanhuns e Correntes, eram transportados no lombo dos animais e carro de boi. Ao chegarem nessa região, os comerciantes se abrigavam à sombra de um frondoso juazeiro, às margens do rio Inhuma, onde faziam as refeições e realizavam as transações de compras e venda de seus produtos. Certo dia, um comerciante, por nome de José Caetano de Moraes, instalou uma pequena mercearia e, juntamente com João Pereira de Carvalho e Manuel da Silva Barreto, deram início à construção das 3 primeiras casas residenciais. Foi daí que surgiram os primeiros sinais de progresso, até que o mesmo José Caetano de Moraes elevou o núcleo residencial
a categoria de povoado, com a denominação de Palmeira, pertencente ao município de Canhotinho. Em 1844, o povoado foi elevado à Vila de Garanhuns, com o nome Palmeira. Em 14 de maio de 1903, com a emancipação da cidade de Canhotinho, Palmeira foi desmembrada do município de Canhotinho, passando a ser o 7º distrito, pertencendo a esse município durante 25 anos, 3 meses e 28 dias, até que, em 11 de setembro de 1928, Palmeira foi emancipada como cidade por intermédio do Dr. João Paz de Carvalho Barros, pela Lei Estadual número 1931, sendo governador do estado na época o Dr. Estácio Coimbra de Albuquerque Belo. Em 6 de junho de 1931, durante a gestão do interventor do estado, Dr. Carlos de Lima Cavalcante, através do decreto estadual número 74, a sede do município foi transferida para o distrito de Angelim, e continuando como distrito de Angelim, Palmeira marchava para uma nova independência, como distrito progressista que era. Em 1939, Palmeira teve seu primeiro nome natural mudado para Palmeirina, pois já existia uma cidade com o mesmo nome em Minas Gerais. Em 4 de março de 1941, a cidade de Palmeirina ficou quase soterrada em virtude da grande cheia do rio Iumas. Finalmente, a Lei número 419, de 31 de dezembro de 1948, criou o município de Palmeirina, com território desmembrado do município de Angelim, sendo que Palmeirina continuou pertencendo à comarca de Angelim, e somente com a Lei número 508, de 26 de junho de 1949, é que foi criada a comarca de Palmeirina, que teve suas instalações oficial em 6 de setembro de 1949, constituindo-se distrito único. O nome Palmeira e depois Palmeirina deu-se devido à existência de muitas palmeiras ao longo do riacho Rochedo que banha a cidade. Palmeirina é um dos 185 municípios do estado de Pernambuco. Município é uma parte do estado com nome, território, população, governos e leis próprias. É formado pelo ambiente urbano, que é a cidade, e rural, que compõe com as fazendas, sítios, chácaras e matas. Geograficamente, o município de Palmeirina está localizado na zona fisiográfica do agreste meridional do estado de Pernambuco, microrregião de Garanhuns, com uma área de 158,02 km², que fica a 280 km via Garanhuns e 241 km via Palmares, da capital do estado, Recife, com acesso pela rodovia BR-232 e BR-104. A sede municipal fica a 531 metros acima do nível do mar. Tem sua posição geográfica determinada pelo paralelo 9 de latitude sul e sua interação com o meridiano 36º de latitude oeste. Palmeirina faz limite com outros municípios. Ao norte, Angelim e São João. Ao leste, Canhotinho. A oeste, Garanhuns. Ao sul, Corrente e o estado de Alagoas.
O clima de Palmeirina é um clima, varia muito de um lugar para outro, de acordo com os ventos, as chuvas e a proximidade do mar, o relevo e a vegetação. Segundo o climatologista alemão Köppen, Palmeirina apresenta um clima quente, úmido, com chuva de outono e inverno, com precipitação pluviométrica de 1,001 milímetros e com temperatura máxima de 36 graus e mínima de 17 graus. A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. Todas as árvores que nascem e crescem naturalmente constituem a vegetação do lugar. A vegetação predominante no município de Palmeirina é o tipo de floresta constituída por árvores grandes e verdes, com a presença de grandes plantas que nascem em nelas mesmas. Podemos especificar algumas delas: o pau-d'arco, a sucupira, o visgueiro e outras que aparecem. O relevo. O município de Palmeirina está localizado no Planalto da Borborema. Apresenta um relevo diversificado com oscilações, muitos planaltos e planícies, sendo o ponto mais alto a Serra do Balanço, que fica a 3 quilômetros da cidade. O relevo encanta palmeirinense e visitantes. É uma parte da natureza que encanta os olhos de quem observa com olhar de admiração e respeito para com a terra das palmeiras, que canta e encanta quem aqui chega. Então, gente, isso aí é um pequeno relato da história de Palmeirina, que queremos que vocês realizem uma atividade. Essa atividade que nós vamos solicitar a vocês é uma produção textual. Essa produção você pode fazer ela através de uma poesia, de um poema, de uma paródia, de um cordel. Fica a critério de você se embasar nessa documentação. Também iremos expor algumas paisagens, algumas fotos de paisagem da nossa Palmeirina, para que vocês tomem como norte e se inspirem na criação da produção do texto. Conto com vocês. Peço que, à medida que vocês concluírem essa produção, vocês gravem um vídeo ou um áudio e nos enviem para que possamos compartilhar com os demais colegas de trabalho. Agradeço e vamos à realização e ter mais conhecimento da nossa querida Palmeirina. Obrigado.